nós vamos abrir a edição de hoje com pinceladas de cultura, falando sobre ele, que foi um dos mais importantes artistas italianos do Renascimento. Os estudiosos da Renascença reconhecem nele uma das figuras mais importantes do seu tempo. E, embora genial em múltiplos campos, foi na pintura que ele mais se distinguiu. Eu estou falando de Leonardo da Vinci, que partiu desta para melhor há 500 anos atrás. E o seu legado continua mais vivo do que nunca. Vamos saber mais sobre ele com a ajuda do professor, escritor, geógrafo, historiador. O que mais posso falar de você? É especialista em história, sociedade, cultura. Recebo Marcelo Lambert. Você está bom, meu velho? Como é que você está? Bom, Rony. Obrigado por ter vindo. Tudo jóia? Eu tenho grande admiração por esse cara, viu? Ele é incrível. Já andei estudando a vida dele, curto muito esse cara. Aliás, os grandes nomes da humanidade deixaram, na verdade, um legado de ensinamentos. Mas eu quero que você diga, afinal, quem foi esse senhor? Leonardo da Vinci. Bom, podemos com toda convicção dizer que ele foi um gênio, né? Se nós podemos caracterizar um gênio, Leonardo da Vinci foi essa pessoa. Ele nasceu no século XV, em 1452, dia 15 de abril. E ele... Há grandes discussões se isso aí é o autorretrato dele ou não. Exatamente. Grandes discussões. E ele realmente vai fazer agora 500 anos da morte. Ele morre no dia 2 de maio de 1519. Então, agora completando 500 anos da sua morte. Ele é considerado o que nós chamamos de polimata. Era um homem completo, né? Quer dizer, ele estudava várias coisas, um conhecimento incrível de várias áreas. É interessante porque ele é filho de um notário, um tabelião né, de Florença, e de uma camponesa. A mãe dele era muito jovem, era adolescente. Inclusive, no primeiro momento, ele não é muito aceito, né, por essa família do pai, né? Piero da Vinci, né? E ele não era bem aceito por conta da origem camponesa da mãe. Mas ele vai se destacando gradativamente com um talento que era nato, né? Não só para a arte, mas para várias áreas do conhecimento, e ele vai se destacando no seu meio muito jovem, né? E ele, com esse dom, na verdade, né, ele começa gradativamente a se inserir em alguns ateliês, né, no primeiro momento, onde ele já vai se preparando para esse mundo que futuramente vai levá-lo, né, a essa grandiosidade que ele se torna em várias áreas do conhecimento. Marcelo, esse envolvimento dele com a arte, que era um cara plural, sim, multifacetado, sim. Como é que aconteceu? Ele se envolver com arte? Ele, na verdade, ele é inserido num ateliê muito famoso na época de Verrocchio, ou Verrocchio. E esse ateliê era um ateliê muito interessante porque ele era múltiplo. Ali você tinha várias atividades diferentes, não apenas a pintura, a escultura, que já seria incrível. Inclusive, esse mestre, há indícios, não provas, de que ele inclusive foi orientado em relação à pintura com Donatello, né? Algumas técnicas que ele desenvolve. E nesse momento, Da Vinci ele vai ter uma formação muito ampla dentro dessa oficina, desse ateliê, e com isso ele vai começar a desenvolver técnicas muito avançadas, e nessa certa feita ele já começa a desenvolver alguns projetos, porque Da Vinci ele tinha uma prática diária de escrever. Ele escrevia muito. Tanto é que esses manuscritos hoje, sim, são fontes incríveis documentais de pesquisa. E ele escrevia muito, inclusive coisas do dia a dia, né? Coisas do cotidiano dele, né? Que mostra essa humanidade dele também, né? Porque é incrível, parece que ele era de outro planeta, tudo aquilo que ele desenvolvia no seu tempo. Então, esse contato com a arte, além de ser algo que já era da sua natureza,
ele se desenvolve muito nesse ateliê, que para aquele momento histórico da Renascença era um dos mais importantes, né? Lembrando que Leonardo da Vinci, ele é a cara da Renascença. Exatamente. Eu sei que, na verdade, as pessoas o reconhecem mais, claro, todo mundo fala, o grande inventor, o grande, enfim, o grande pesquisador, mas todo mundo fala da Mona Lisa, todo mundo fala da Última Ceia, fala de outras obras dele, vai. Na verdade, a gente tem a Virgem das Pedras. Lindo, lindo, né? lindo. A Virgem das Pedras é algo assim que não tem essa notoriedade, né? E sempre os fundos dele isso. tinha esse tipo de perspectiva é sensacional, né? O detalhe que me chama muita atenção, isso é muito particular, o detalhe das mãos também, né? Na época eles criaram o maior caso por causa desse quadro, você sabe disso? Sim, sim. E não só esse, como o Homem Vitruviano, o Vitruviano, por exemplo. O clero caiu de pau. Exatamente. Por quê? Porque você tem aí uma tipificação clara da ideia teocentrista para o antropocentrismo. Exatamente. Né? Que marca essa transição da passagem, né? Do declínio do feudalismo na Europa Ocidental ao homem vitruviano, para o Renascimento. O homem vitruviano, ele nota, né, claro, o conhecimento de anatomia, né, que era impecável. Sim, e pelo fato dele ser muito famoso, ele teve acesso, inclusive, à dissecação de corpos. E ele desenhou. Sim, e onde ele vai ter um contato direto com o corpo humano e ele consegue descrever isso com uma exatidão incrível, que inclusive muitos dos desenhos e aquilo que ele desenvolveu foi estudado em escolas e universidades de medicina no século XVI, XVII, devido à grandiosidade daquilo que ele representa. Que era tão bem detalhado. Muito, tudo, impecável, impecável. Bom, a gente fala dessas coisas todas, mas está lá no Louvre um quadro pequeno que é hoje uma referência da Renascença, que é a Mona Lisa. Sim. Por quê? Bom, na minha opinião, né, e tudo aquilo que eu já estudei sobre Leonardo da Vinci, inclusive sobre a própria obra, tem o aspecto técnica, né, porque se você observar bem, tem um sombreamento no olho e na boca da Mona Lisa que traz uma incógnita, que traz um olhar, e é tão interessante que, se você observar, veja o chale que ela usa, né? Ele não tem adorno. Na verdade, o objetivo que provavelmente ele teve é para, quando você olha, você se remeter à face ou às mãos da Mona Lisa. Né? O olhar dela, essa técnica, veja, sombreada aí nos olhos e na boca, como se fossem fumaças, né? E ela traz esse ar inquisitor, esse ar até cínico às vezes. Tem um lance de cinismo. E o sorriso dela é um sorriso comedido, mas ao mesmo tempo muito misterioso. Eu diria esse adjetivo, misterioso. E é interessante porque, assim, quem foi Mona Lisa? Isso é um grande questionamento. Aí vem também a teoria, que foi feito uma série de estudos da face, que poderia inclusive também ser o autorretrato dele. Ou Gioconda, né, que seria a esposa de um comerciante importante chamado de sobrenome Giocondo, que pode ser que tenha solicitado esse quadro em homenagem ao fato dela ter sido mãe há poucos meses, né? E inclusive esse tipo de roupa foi provado, também encontrado, que há a possibilidade que as mulheres usavam isso pós-maternidade, né? E documentos históricos que falam isso também, mas há essa defesa do autorretrato. Sim, mesmo aquilo que se considera o autorretrato, que estava abrindo aqui o nosso papo, há uma grande discussão, que não é, enfim.
É tão envolto em mistério, né? Pelo menos os documentos, aquilo que a gente estuda, fala que ele era um homem muito bonito, né? Que chamava muito a atenção. Tanto é que até ele foi utilizado por Verrocchio como modelo em algumas obras, né? E tem uma história interessante, que não se sabe se é lenda, mas que uma obra que Verrocchio fez, ele pediu para que Da Vinci fizesse um anjo. E quando o mestre viu a qualidade do anjo que ele pintou, falou, não, eu não posso mais pintar. E depois daquele dia ele não pintou mais o próprio mestre Da Vinci. Isso é uma lenda, está no imaginário, aí, porque a gente não tem nada que prove isso, né? Mas, de certa forma, mostra um pouco essa grandiosidade desse gênio, né? Que tinha, enfim, desenhos que remetem à aviação, a tanques de guerra. Ele estudou balística, ele tinha um conhecimento de balística incrível, né? Enfim, era uma sumidade em várias áreas do conhecimento. Eu sei que hoje em dia as áreas da ciência são muito segmentadas. Sim. E tal, mas como é que era a recepção do conhecimento? As pessoas percebiam alguma coisa naquela época dele, em relação à ciência mesmo? Sim, inclusive, Rony, isso é uma questão que é muito importante para eu falar aqui. Hoje a gente tem um mal de segmentar o conhecimento, né? É o micro do micro da especialização. E as pessoas estão deixando de lado a cultura como um todo, né? Você ser afeito a olhar para todos os lados, para todas as áreas da ciência. Perfeito, né? Isso. E Da Vinci, por isso que eu entendo ele como alguém extremamente significativo em relação a esse legado, porque ele nos inspira nesse sentido. Era uma pessoa que ele tinha por natureza a curiosidade. Ele era uma pessoa muito curiosa. Então ele se aventurava sem medo em várias áreas do conhecimento. E eu sinto hoje isso, essa falta dessa curiosidade do jovem, nós, adultos, enfim, cair de cabeça com curiosidade no conhecimento. Não é piegas gostar de arte. Pelo contrário. Não é piegas você ser de uma área e querer conhecer outra. A curiosidade é fundamental. Sim, na informação. Sim, sim. Isso é necessário. Então eu vejo que hoje, né, e por isso que eu luto muito pela democratização do conhecimento, porque eu acho que esse é o viés mais significativo para a gente transformar uma sociedade. Tá perfeito, né? E ele foi importantíssimo, não só para a ciência, mas todo mundo chama de visionário, mas na verdade esse é um cara que eu admiro. Sim. Dos pés à cabeça, pode ter certeza. Às vezes a gente fala em visionário, mas na verdade ele era um homem do seu tempo e que ele resolveu romper com os paradigmas da época, né? Então a gente acaba percebendo essas pessoas se destacando, né, por conta dessa coragem, né? Rony, eu posso falar do meu canal do YouTube? Pode. Tá? Eu queria falar. Eu tô com um canal no YouTube já há um certo tempo e eu tenho um programa chamado Café com Marcelo. Tá. E esse programa é de 20 minutinhos e eu sempre falo sobre conhecimento, curiosidade, mistérios e várias coisas interessantes. Acompanhando. Então quem puder entra lá, é só procurar Marcelo Lambert no YouTube que vai chegar no meu canal e tem vários vídeos lá. Obrigado, querido, mais uma vez. Bom, o Marcelo Lambert, como você sabe, é professor, é escritor, é geógrafo, historiador, tudo de bom. E especialista em história, sociedade e cultura. Obrigado, querido. Sempre à disposição. Adorei esse papo. Você vai voltar mais vezes, pode ter certeza.